Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz esteja em seus corações. Meu nome é Maristela Winkler, sou trabalhadora da casa e convido para que possamos nos dirigir ao Criador em uma prece que venha do fundo do nosso coração, pedindo ao Pai de amor e bondade que derrame sobre todos nós, sobre todo o nosso planeta, as bênçãos de amor e de paz. Que nesse momento possa abrir as suas comportas de seus mananciais inesgotáveis e infinitos, proporcionando a todos nós equilíbrio e harmonia, fortaleza e muita paz. Pedimos também o concurso da espiritualidade amiga, que nos ampara e nos assiste nas nossas dificuldades e se alegra conosco nos momentos felizes. A Jesus, a esta espiritualidade, a nossa gratidão. Graças a Deus, graças a Jesus, assim seja. Estamos na semana dedicada ao meio ambiente. E vamos tratar do tema ecossistema em tempo de pandemia. Primeiramente, algumas considerações. O planeta Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. Desde então, ele vem se preparando para receber, para promover e sustentar a vida. Cerca de 350 mil anos, o homem surgiu no planeta. E o homem, conforme conhecemos modernamente, em torno de 50 mil anos. E queremos que possamos entender que o planeta Terra, ele não é uma rocha pendurada no espaço, mantendo a sua posição no sistema solar por forças astrofísicas, mantendo o seu movimento de rotação. O nosso planeta é um ser vivo que promove condições para a existência física e a sustenta, a existência de todos os seres vivos que estamos aqui vivendo neste planeta. Então, se sabemos disso, qual seria a razão que nós possamos estar desatentos, descuidados, muitas vezes até irresponsáveis com relação ao nosso querido planeta? Pode ser por desconhecimento, sim, pode. Também pode ser porque usamos muito a racionalização, que é um mecanismo de defesa capaz de explicar faltas, culpas, responsabilidades ou a falta dela, tornando isso tolerável para o nosso dia a dia, para a nossa vida na sociedade. Estamos vivendo um grande problema social, que é a pandemia do coronavírus. Mas também existem outros tipos de problemas, como a poluição, a escassez das chuvas, etc., que também são problemas sociais e que podem trazer impacto nas nossas vidas. A poluição do ar ou dos rios, por exemplo, qual é a origem desses problemas? Também pode ser desconhecimento. Mas a ciência ela já está nos mostrando que nós, seres humanos, temos um grande impacto na vida do nosso planeta. E a maior resposta a isso foi a mudança que aconteceu com relação à poluição com a pandemia do coronavírus. A menor quantidade de automóveis nas ruas, menos fábricas, diminuindo as emissões de poluentes, tudo isso contribuiu para que
as imagens de satélite pudessem verificar coisas muito interessantes. Um exemplo de o que nós, seres humanos imprimimos ao planeta. Sites oficiais da cidade de Veneza nos mostraram que, nesse período de isolamento social, os canais de Veneza se tornaram mais límpidos, cristalinos, ao ponto de retornarem os peixes. O que acontecia no momento de normalidade da cidade, totalmente voltado ao turismo e à maciça presença de turistas na cidade de Veneza? O lodo, que é o sedimento daquele rio, dos canais, que alimentam os canais de Veneza, eles estavam sempre flutuando por causa da movimentação dos barcos, então tornando as águas escuras. Porém, com a parada das embarcações nesses canais, esse lodo foi ao fundo e, através das correntes marítimas, foi se dispersando, então aparecendo os peixes. A baixa, então, atividade humana, nestes últimos meses, ele gerou essas consequências benéficas para a natureza. E é nítida, então, que essa exposição humana contribui para a poluição ambiental. Também notou-se a queda nos níveis de dióxido de nitrogênio, dióxido de oxigênio, de carbono, e que são compostos que comprometem muito o meio ambiente, produzindo poluição e problemas respiratórios, alérgicos nas pessoas. Isso foi observado no mundo todo, nas grandes metrópoles. Também no Brasil, a mudança foi verificada por essas imagens de satélite nas grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todas as regiões metropolitanas. Houve, então, uma diminuição dessa circulação de pessoas que proporcionou que essas imagens fossem muito impactantes para toda a nossa população. O Rio Grande do Sul ficou entre os estados em que houve mais adesão à permanência domiciliar das pessoas. No entanto, os grandes estudiosos, eles estão divididos. Muitos pensam que isso é só uma alteração temporária e que, assim que a questão da pandemia se resolva, tudo voltará a ser como era antes. Existem os mais otimistas, que pensam que possa haver, a partir daí, uma implantação de uma nova normalidade. Uma normalidade em que esses impactos vão perdurar por mais tempo, porque houve um despertar da consciência das pessoas, com mais respeito ao planeta e também ao próximo. Também a esperança de que todos os governos mantenham os cuidados com o meio ambiente. A gente tem que ter um bom senso de saber que essas nossas ações têm impacto, sim, no meio ambiente. Tudo que nós usamos na nossa vida diariamente, os telefones, os computadores, as nossas roupas, tudo provém da natureza. Aqui, parece tão longe a questão da floresta, mas não. Tudo, exatamente tudo que usamos para o nosso sustento, para o nosso lar, tudo provém da natureza. E essa pandemia do coronavírus é ou não é um recado para que possamos mudar os nossos hábitos? Sim, ele traz muitas mensagens para a gente. Ele nos mostra que nós somos, sim, uma comunidade global. Estamos todos interligados. A necessidade da mensagem de quanto temos que agir rapidamente quando essas questões de saúde acontecem. Também o quanto é necessário mantermos a nossa saúde avaliada e revista, no sentido de que somos, sim, uma espécie frágil que caminha por esse planeta. Não somos heróis, nada disso. E
o quanto mais formos solidários uns com os outros, mais conseguiremos vencer esses grandes desafios que estamos vivenciando. Quais os hábitos, então, que nós podemos mudar? Nós estamos fazendo reuniões em casa, nós estamos trabalhando em casa. Será que isso não deve ser alguma atitude que possamos manter, reduzindo, então, o impacto do deslocamento, do uso do automóvel e das conduções? Entender a nossa responsabilidade, o que nós possamos mudar pode ser muito pouca coisa, mas imaginem, 8 bilhões mudando um pouquinho, a diferença que iria fazer. Pensar também nos 3 R's da sustentabilidade, tão divulgados pelas mídias e pelos grupos de cuidados ambientais, de ecologia. Tudo que nós deixamos de lado, descartamos, nós não descartamos, eles não somem, eles continuam no planeta. Então, o ideal é reduzir esse descarte, reutilizar esse descarte, e, à medida do possível, reciclá-lo. São ações práticas que podemos tomar. Aqui, dentro da doutrina espírita, nós, os espíritas, muitas vezes podemos pensar, mas o progresso é uma lei, nós vamos progredir. O nosso mundo vai se transformar num mundo de provas e expiações. E, portanto, por que essa necessidade da mudança? Mas, como diz Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele descreve o mundo de regeneração, ele nos diz o seguinte, que mesmo livres das paixões desordenadas, num clima de pausa e repouso, a humanidade ainda está sujeita às vicissitudes, e não estão isentos a não ser os seres completamente desmaterializados. Ainda temos provas a suportar. Nesses mundos, o homem ainda é falível, mesmo num mundo de regeneração. E o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. E assim também podemos ter no Livro dos Espíritos algumas considerações a respeito de tudo isso que está acontecendo. A questão 705, ela trata sobre a capacidade da Terra fornecer recursos. E ela fala o seguinte, por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E a resposta é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Necessário, queridos irmãos e irmãs, é o que sustenta o homem sem o desperdício. É quando não entra nessa questão o egoísmo. É quando os sentimentos eles são disciplinados pelo amor. É a empatia que devemos cultivar em relação ao próximo. Saber até quando essa nossa ação egoísta pode prejudicar os nossos irmãos de jornada, os nossos irmãos que vivemos neste mesmo planeta. A natureza ela não deixa faltar nada às criaturas. Ela é mãe. E Deus, nosso Pai, Ele promove até a mais do que, na verdade, necessitam todos os seres vivos. Tudo o que temos para a nossa necessidade de viver, de nos substituir, nos subsistirmos, está na natureza. Ela sabe o seu trabalho, ela o faz com exatidão,
Ela sabe que todos nós, seres vivos que estamos no planeta, são seus filhos e precisam ser alimentados, para que possamos todos nós cumprir o papel, a missão que viemos ter aqui na Terra. E, com isso, promover a evolução do espírito. O limite, ele se impõe como necessário e vai até onde começa o desperdício. E assim, meus irmãos, são pontos para a nossa reflexão, importante reflexão sobre o que estamos fazendo com as dádivas que recebemos. Tem a questão 799, que fala da contribuição do Espiritismo ao progresso. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. A importância desta pergunta de Allan Kardec e a grandiosidade da resposta dada pela equipe dos espíritos, do Espírito da Verdade. A maneira de o Espiritismo contribuir para o progresso é a que ele vem fazendo, porque lhe cabe mostrar, lhe cabe o dever de mostrar Deus em tudo o que nos rodeia, em tudo o que se possa ver e tocar. Aí temos a dádiva de Deus. Deus se encontra em todas as coisas. Quando nós acreditamos somente na matéria, é como colocar uma pedra na construção da esperança. É apegar-se aos bens transitórios. Através da mediunidade, a doutrina espírita nos mostra a continuidade da vida. A vida segue. E isso renova a esperança nos corações. É fazer crer em todos os povos que a vida é eterna. E a própria ciência, nos dias que correm, também vem trazer a sua contribuição, dizendo que nada se cria, tudo se transforma. Mas por que o homem acredita só na matéria? Por que apegar-se à matéria para que, pensando no futuro, onde a vida continua? Por que melhorar-se moralmente? O progresso material, o progresso tecnológico, ele se apresenta rapidamente. Ele vem rapidamente, enquanto que o progresso moral ele é mais lento. Ele necessita de muitas reflexões. É o real aprendizado que aqui viemos receber. A fraternidade que une todas as criaturas do mundo e no planeta, nasce justamente dessa crença da fé no futuro. Seguimos, vamos em frente, entendendo que espiritismo e progresso avançam de mãos dadas. Outra questão, a questão 785, Marcha do Progresso. Aqui, a questão do orgulho que nos impede de ver os outros seres como irmãos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Esta é a pergunta. O orgulho e o egoísmo. Esta é a resposta. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual
reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é tudo que se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração deste estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. O que podemos depreender, então, deste grande ensinamento? Que o bem também nasce das trevas. A luz se faz, porque é lei de Deus, lei do progresso. Então, se entendermos que o maior obstáculo ao progresso são essas duas características, são esses dois sentimentos que ainda habitam no coração do homem, que é o egoísmo e o orgulho, nós vamos entender que, na verdade, isso é somente algo transitório e que um dia saberemos reconhecer o bem que existe em cada um de nós. O progresso intelectual, ele sempre vem primeiro. Pelos seus oferecimentos imediatistas, ele traz a recompensa imediata. Mas é um conforto exterior. Tudo que o mundo nos oferece, definamos como prazer. Mas a felicidade real, essa é aquela construção interna que vem daquela interiorização necessária, da sensação de se reconhecer, de se aceitar e entender que somos, sim, filhos do Criador e merecemos o seu infinito amor. Sentimos a necessidade do aprimoramento espiritual que nos falta no tocante a essa felicidade. Porque a felicidade plena ela é somente possível quando existe uma íntima comunicação entre a criatura e o Criador. Jesus foi e sempre será a nossa meta de luz, o nosso guia, mostrando-nos o equilíbrio da vida, que ele não só ensinou, mas ele viveu, exemplificou e nos disse que esse conhecimento, essa verdade, seria a verdade que nos libertaria. O progresso moral, ele sempre vem depois do material, porque necessita destas reflexões. Quando essas ilusões do mundo, em algum momento, chegam e nos cansam, nos fazem entender que não é este o caminho da verdadeira felicidade, da verdade que nos liberta, nós vamos, sim, procurar o nosso melhoramento. E, ao melhorarmos-nos a nós estaremos imprimindo em todos aqueles que nos rodeiam, que convivem conosco, que dividem conosco a maravilhosa experiência de viver, também se impulsionarão para esse progresso, para essa necessidade de melhorarmos-nos como seres humanos. Porque é somente através do aprendizado, do sentimento puro e libertador do amor, que poderemos transcender a nossa frágil condição humana. Vamos, sim, entender essas lições, que são aplicadas a nós qual filhos pródigos, que então retornaremos ao abraço paternal de nosso Criador. A doutrina espírita, então, ela tem essa missão de mostrar aos homens a moral cristã, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos espíritos superiores, que vêm dar-nos o seu testemunho da continuação da existência, da vida que sempre segue, aqui ou lá, onde estejamos, seja qual forma ela vai se manifestar. Nada vai se perder nem acabar,
Porém, o que vai acontecer é a transformação, aquela transformação pura, de modo que as próprias trevas darão nascimento à luz. O conhecimento científico, ele é importante para que possamos discernir o que realmente importa na nossa evolução espiritual. Tomemos os exemplos desses profissionais, os astronautas, que são pessoas extremamente bem preparadas no seu conhecimento, também na sua aptidão física, porque são impostos a essas pessoas treinamentos físicos impressionantes para poderem, em algum momento, receber, então, serem escolhidos para os voos interplanetários. E eles vão em suas missões. Recentemente, a estação da NASA estava passando aqui sobre o território brasileiro e eles nos proporcionam imagens belíssimas do nosso planeta, do nosso querido e maternal planeta azul, a Terra. Eles partem da Terra como cientistas, mas voltam como humanistas. E não tem outra maneira. Porque, ao enxergar o planeta, podemos nos dar conta, assim como eles se dão conta, de que os limites, as fronteiras, as barreiras são impostas por nós mesmos. O nosso planeta é o pano de fundo, é o cenário da nossa evolução espiritual, da nossa caminhada enquanto irmãos, do surgimento da fraternidade, da solidariedade. É esse o entendimento. É isso que precisamos levar conosco como aprendizado. O nosso planeta é mais que uma casa. É uma mãe amorosa que nos provê de tudo o que precisamos e nos pede pouquíssimo em troca. Nosso planeta é a nossa casa. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar de nossa casa-mãe. Façamos de nossas casas, agora que estamos vivenciando o isolamento social, ou que tenhamos levado conosco este exercício de solidariedade, transformemos as nossas casas em centros geradores de amor, de conhecimento, de busca de entendimento sobre quem somos e o que estamos fazendo aqui. A nossa melhoria espiritual. Vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar do nosso planeta. O dia chegará a hora em que seremos chamados para retornar à pátria espiritual. Levemos conosco este aprendizado de amor. Esta é a mensagem que queríamos passar para que possamos olhar com outros olhos a nossa casa, o nosso planeta, a nós todos olharmos-nos como irmãos, sem credos, sem fronteiras, sem raças. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador. A nossa prece de encerramento é uma prece de gratidão. Gratidão ao Pai Maior, pela maravilhosa bênção da vida, por todas as experiências que estamos vivendo e aquelas que ainda iremos viver, que possamos buscar a regeneração dentro dos nossos corações, liberando a nossa consciência para este mundo melhor, este mundo feliz que todos aspiramos viver. Agradecemos à equipe espiritual da Casa Bezerra de Menezes, da falange de nosso querido patrono Bezerra de Menezes, que nos cuida, nos ampara e nos conduz pelos caminhos do bem.
Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, que possa nos conduzir com a sua mão serena pelo caminho da evolução espiritual. Mestre querido, esteja conosco sempre e conceda-nos a alegria de poder servir-te em tua seara de amor. Graças a Deus, a Jesus, estejamos em paz, na doce paz do Mestre Jesus. Assim seja. Muito obrigado.